no ar. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Bom dia! Sexta-feira, dia 26 de julho de 2024. Estamos começando o nosso programa com informativos, informações, notícias, conteúdos que venham agregar ao conhecimento de todos os nossos ouvintes. Portanto, esse programa ele é programado para as informações e atualizações, para que a gente não fique depois pensando por que eu não fiz isso, por que eu deixei de fazer, eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Procura o Potiguar Notícias e suas afiliadas para que a gente possa aqui estar inteirada das novidades. Começando com uma situação que vai até o dia 1º de agosto de 2024. Todas as empresas, que seja do Simples, Presumido, Lucro Real, MEI, ME, EPP, deverá fazer o domicílio eletrônico trabalhista. Olha, se você que tem empresa, se você que é MEI, principalmente o MEI, que acha que somente deve fazer aquele formulário anual e está tudo resolvido. Não. Todos devem fazer o cadastro do domicílio eletrônico trabalhista do Ministério do Trabalho. Ah, mas onde eu vou fazer esse cadastro? Simples. A maioria das empresas e a maioria das pessoas tem um GOV. O GOV é o caminho aonde você vai procurar fazer o passo a passo. E aqui nós vamos falar do passo a passo pelo GOV. O que vai acontecer? Olha como é fácil de cadastrar. Você acessa o DET com a conta GovBR. Pronto. Preenche a palavra-chave e adiciona os dados do seu contrato, do seu micro, do seu MEI. Salva essas informações. Lá tem no aplicativo salvar. Depois que você salva, você altera o seu CPF para o CNPJ, porque o GOV é da pessoa física. Então, você altera para o CNPJ. Preenche os campos e adiciona o seu contato, os seus dados. Em seguida, clica salvar. Simples. Esse passo a passo é muito simples você fazer no GOV. Então, lembrando, até o dia 1º está valendo. Depois daí tem multa, que vai variar de R$ 250 a R$ 2.500. Então, não é viável a gente estar pagando multa, não é? Sem a devida necessidade. Portanto, vamos ter esse cuidado e saber que todos devem se cadastrar, todos. Seguindo, nós vamos aí falar hoje do idoso. Você sabia que o idoso tem benefícios na sua terceira idade. E muitos idosos não têm conhecimento do que isso é benéfico para todos eles. Veja, o idoso ele deve se cadastrar. Então, em todo lugar tem as secretarias do bem-estar social. O idoso procura se cadastrar ali para ter benefício. Por exemplo, ele tem o serviço público, o transporte interestadual, em que ou ele tem gratuidade ou tem desconto nessas passagens. Isenção de taxa de IPTU. Algumas prefeituras, né, no seu Código Tributário do município, tem isenção para os idosos. E isso depende de cada município. Então, são benesses que, às vezes, a gente desconhece essas condições para você pagar menos IPTU. Também a Justiça já definiu com relação a reajuste, limite de reajuste para planos de saúde para os idosos. E isso é muito importante, porque quem é que vai depender simplesmente do SUS? O SUS vive abarrotado, cheio demais,
E, às vezes, você necessita de ter um plano de saúde. E esses planos de saúde têm condição de lhe dar um reajuste menor. E existe também a condição de você acessar o portal oficial do idoso, que é muito fácil. Então, assim, você tem também redução nos cinemas, teatros, shows. É importante que todo idoso saiba disso. Outro dia me perguntaram, mas o idoso que tem direito a essa condição é somente aquele que vive na capital, que mora, reside na capital? Absolutamente. Todo idoso, seja ele da capital, do interior, que já atingiu essa idade, né? A idade da sabedoria, ele tem direito a procurar os benefícios através das suas prefeituras, das suas secretarias de bem-estar social. Portanto, não perca essa oportunidade de ser beneficiado. É muito importante. Seguindo, aqui nós vamos falar de uma outra situação que isso pega muita gente de surpresa, e esse estudo foi feito recentemente. E pouca gente tem conhecimento com relação à lei seca. Claro que a lei seca é benéfica, é muito bem-vinda, evitar acidentes, evitar a embriaguez no trânsito, evitar maiores problemas. Mas existe uma condição que não é necessário que você esteja embriagado para cair na lei seca, no bafômetro. Existe o pão de forma, pouca gente sabe disso, mas o pão de forma, ele leva uma quantidade de aguardente, de bebida, de cachaça no pão. E, às vezes, você consome esse pão e, se for pego na lei seca, vai indicar que você tenha ingerido bebida alcoólica. Portanto, a gente deve ficar muito atento, muito ligado, para que a gente não caia nessa situação de lei seca. Aquele pãozinho que, às vezes, a gente tem o costume de comer, o pão de forma. É preciso ter cuidado. Aí, se comer, tem que falar para o policial. Comi um pão de forma. Se ele aceitar as condições, tudo bem. Mas se você fizer o bafômetro e for pego, é crime. Vai responder esse crime, não tenha dúvida. Portanto, fiquem sabendo que isso há uma possibilidade de acontecimento. Outro fato interessante, que às vezes a gente não sabe, nós temos o hábito de usar cartão de crédito. E, muitas das vezes, o cartão de crédito ele fica uma dívida impagável. Por quê? Você não tem condição de pagar. Excedeu o cartão de crédito, você comprou demais. O que isso vai ocorrer, vai acontecer? Olha, quando existe essa condição, os cartões de crédito, ele dá a opção de você fazer a divisão para que se pague. O que acontece aqui? Acontece que hoje você pode fazer a portabilidade da dívida do cartão de crédito que você tem com aquele banco para um outro banco. Então, se eu tenho um banco X e tenho o cartão de crédito que está com um volume de dívida muito elevado, eu posso procurar um outro banco que queira comprar essa dívida. Então, isso chama portabilidade. Assim como existe portabilidade de conta bancária, porque, lembre, você pode manter sua conta bancária naquele banco, mas o que você está negociando é a dívida do cartão de crédito. Portanto, é interessante que você analise se aquele banco X tem um juros mais elevado e o banco Z, Y, lhe dá uma condição melhor, você deve negociar. A portabilidade, ela está aberta não só para a transferência de conta, mas também para quem tem dívida em cartão de crédito. Fica as dicas para que a gente fique atento. Vamos fazer um pequeno intervalo
e voltamos em seguida. O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, a informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará-Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Cruz FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Curimataú FM de Nova Cruz. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremóis FM. Rádio Saudade Web de Ceará-Mirim. Rádio Serrano FM de Lagoa Nova. Nova Litorânea. Operando sua programação 24 horas por dia via internet para todo o Brasil e para o mundo. Uma emissora com credibilidade e a marca Gerson Almeida, Nova Litorânea. Olá, estamos aqui de volta. Veja, recentemente, há alguns anos, né, houve a criação do Pix. E hoje é uma realidade. Todo mundo usa Pix. Empresa, pessoas físicas, isso virou uma moda. E o Pix é muito bem-vindo. Tanto é que o Banco Central, essa semana, começou a fazer um trabalho para que o Pix ele seja programado. Então, você faz uma programação de pagamento. Isso é muito bom, muito importante, porque vem beneficiar as empresas, principalmente quem tem pagamento de boleto. E aí você faz uma programação, com isso você não vai errar a data do pagamento e não vai ter juros, multa, absolutamente. Aí que está a grande chance de você deixar suas contas em dia. O Pix é uma realidade. Só que dentro do Pix existem justamente os golpes. E aqui nós vamos falar de alguns golpes. São vários golpes. Claro que o Banco Central tenta evitar esses golpes, mas não é tão fácil de ser evitado, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado na hora de passar o Pix. Às vezes eu percebo que pessoas são muito rápidas, né? O Pix faz rápido, então você não faz o que? A checagem. Se realmente é para aquele número, para aquele CPF, para aquele telefone, para aquele e-mail ou para aquela chave aleatória, é necessário essas confirmações, o nome. E aí existem as quadrilhas. As quadrilhas elas são especializadas. Um dos golpes conhecidos é o golpe do 0800. O que é que as quadrilhas fazem? Ela entra em contato através do SMS e no aplicativo avisa sobre uma transação suspeita de Pix. E aí você pensa que aquilo ali é o banco, o seu banco, que está mandando para você aquela mensagem. Quando o banco não manda nada disso, se o banco for fazer, ele cancela, ele suspende a conta e você vai ter que ir na agência. O golpe do 0800, ele passa essa mensagem, diz que você está sendo vítima desse golpe e ele faz uma proposta para que você, através do seu Pix, faça um depósito para que ele libere o seu Pix. E aí, o que acontece? Você vai fazer esse depósito. E aí foi dado o golpe, porque não tem devolução. Aquele Pix que ele criou, geralmente é de uma chave aleatória. E aí depois ele cancela. Então, temos que ter muito cuidado. Olha, lembre, banco nenhum faz esse tipo de atividade. Se você tiver problema na sua conta, ele cancela, ele suspende a conta. Você tem que se dirigir ao banco. E não acredite nessa falácia.
Vem também um outro golpe, que é o golpe da tarifa. Esse golpe é aquele em que o criminoso, as quadrilhas, ele liga para você e diz que você tem uma dívida, uma tarifa no banco que precisa ser paga e a data é aquela. Então, se você não pagar aquela tarifa, ele vai cancelar a sua conta, passando-se por um funcionário do banco. Inclusive, hoje, as informações que a gente coloca nas redes oficiais é CPF, identidade, residência, conta, tudo isso está lá. Então, todo mundo tem acesso. Ele passa como se fosse um funcionário do banco e dizendo a você que existe essa tarifa e que você precisa pagar. Geralmente não são tarifas absurdas, mas são tarifas que ele vai dando golpe, e aí, no final do dia, ele está com um bom dinheiro no bolso. Portanto, não, mais uma vez, banco não cobra através de nenhum aparelho, de nenhum aplicativo. Se o banco quiser falar com você, ele vai lhe dar um sinal através da conta do seu aplicativo e não mandando mensagem para você. Tenha muito cuidado com isso. Tem também agora, o último é o Desenrola. O Desenrola é um programa do governo que é para que você negocie suas dívidas com juros menor e um tempo maior de parcela a ser paga. O que é que a quadrilha faz? A quadrilha diz que você tem valores a receber para diminuir no seu Desenrola Brasil. E, para isso, você precisa preencher um cadastro, fazer um cadastro. E esse cadastro, por exemplo, custa R$ 350, para que você tenha direito a esse crédito e abater na sua dívida que você tem com aquele banco. Ora, quem já viu falar nisso, gente? O que é que acontece? O cliente, desavisado, faz esse pagamento e, com isso, nem tem crédito, nem o banco sabe se você quer fazer o Desenrola Brasil, que é um programa que todos os bancos estão em adesão com o governo para que você possa pagar as suas contas devidamente em dia e acertar, fazer o acerto com o banco. Então, o Pix é uma ferramenta muito bem-vinda, muito boa, rápida, célere, tem até troco, mas a gente tem que estar com muito cuidado, muito atento, porque você pode cair nesses golpes e não tem mais soluções. Eu tenho um amigo que um dia desse ele passou um Pix para uma pessoa. E essa pessoa recebeu e disse, não, eu não recebi seu Pix. Claro que tinha recebido. Ele havia se enganado. A pessoa não retornou. O que é que eu devo fazer? Procurar a polícia. Procurar a polícia e fazer um BO. Até porque você está de posse dos dados daquela pessoa. CPF, telefone. E aí você tem como fazer o rastreamento disso aí. Nessas condições, o que nós aconselhamos é que você procure a polícia, porque é uma apropriação indébita. Quem recebe dinheiro que não é seu deve ser devolvido, sim, para aquela pessoa que fez aquele Pix equivocado. Portanto, é isso que é importante para todos nós ficarmos atentos. A intenção nossa é sempre estar aqui oferecendo essas condições de informações, de dicas, de notícias, para que ninguém se sinta lesado. Todas as semanas estaremos com o nosso programa sempre informando e atualizando. Fica a dica e até breve. Um grande abraço a todos. Tchau. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br.